programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Oferecimento... Olá, estamos aqui mais uma vez com o programa Com Toda a Vida pela Frente. O programa direcionado ao público idoso e a todas as pessoas. O meu convidado de hoje é o arquiteto César Azambuja e vamos falar um pouquinho sobre arquitetura em geral. E aí você deve estar se perguntando, né? Por que um arquiteto num programa que fala sobre idosos? Então, esse profissional que está aqui comigo, ele é muito importante porque vai ser a profissão dele, né? Ele que vai estruturar todos os espaços das nossas casas e da nossa cidade, que é inevitável essa reestruturação, né, César? Sim, com certeza. Do ambiente para essa nova geração e essa mudança demográfica que estamos vivendo. Bem-vindo e obrigada, César. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, te agradeço pelo convite de estar presente aqui para nós falarmos de um assunto muito importante na área da arquitetura e também da sociedade, que é essa população de idosos que vem cada vez crescendo mais perante a sociedade. Verdade. E me conta uma coisa, tu é especialista em engenharia de segurança. Isso, segurança do trabalho. E arquiteto em 2016. Isso. E nós conversávamos antes que tu viu uma mudança grande na busca e nessa mudança demográfica em relação à tua atividade. Me conta um pouquinho o que tu viu na tua experiência diária, o que mudou na arquitetura? Na verdade, a gente teve uma procura muito grande por clientes com uma faixa etária superior a 60 anos, que com anseio de transformar a sua residência. Uma residência que foi projetada no início não pensando em questões de acessibilidade, por exemplo, e com o passar do tempo, com as dificuldades de locomoção, por exemplo, estavam tendo dificuldades nas suas atividades diárias, na sua moradia, e com isso buscando reformar a residência, né? Então, por isso que a gente viu essa grande necessidade de uma estruturação e de um aperfeiçoamento na área profissional junto ao público da terceira idade e os idosos. Que legal. E a tua empresa, que é a Eficasa, né, que tu é o proprietário, tu já tem uma forte experiência nisso, que tu me contou. E eu queria que tu falasse um pouquinho, esclarecesse, e para mim foi bem legal o que tu falaste sobre a diferença do adaptar e do construir. Sim. Né? Primeiramente, nós tivemos alguns projetos, como eu estava comentando, de residências que não foram projetadas com acessibilidade, né? Então a gente fez reformas de casas voltadas a isso, e também nós fizemos um prédio aqui na cidade de Santa Maria, onde o acesso do prédio ele não condizia com a população que morava no mesmo, entendeu? Então nós fizemos toda uma mudança de layout da parte da eclusa, justamente voltada para essa população, tanto portadora de necessidades especiais quanto os idosos. O que foi mudado? Largura das portas, retirada de graus e implantação de rampas, foi melhorada a iluminação, retirado barreiras de acesso, com que fazia com que o idoso ou uma pessoa, qualquer tipo de pessoa, tivesse que fazer um percurso maior para chegar no local desejado. Questão de residências, especialmente residências de 2 pisos, né? Fazer adaptações
de transformar uma sala que não estava sendo utilizada num quarto para uma pessoa idosa não precisar ficar subindo a um segundo pavimento para um quarto, para dormir, seja o que for, um cômodo de longa permanência, como nós chamamos, que é uma sala, um quarto. Então a gente acabou fazendo esse tipo de adaptação em residências. Como tudo tem regras, né, em todas as profissões, qual é a norma, qual é a regra que normativa esses serviços e adapta os serviços para os idosos dentro das residências? Tá. Na verdade, não tem uma normativa específica se tratando de idosos, mas a que mais se aproxima e se assemelha do tipo de público é a 9050, né? A NBR 9050, que seria de acessibilidade. Então, através dessa normativa, que ela vem sofrendo alterações para melhorias de todos os públicos em geral, voltada para idosos. Para te aprovar um projeto, para ele ser construído, para ter um licenciamento de obra, tu tem que levar para a prefeitura. Se faz um projeto, tem aprovação na prefeitura e aí depois tu constrói. Hoje em dia, essa NBR ela tem que estar presente em todos os projetos, entendeu? Então, através dela, a gente consegue fazer uma residência adaptada ou não para cadeirantes, para portadores de necessidades e também para idosos e o público em geral, né? Hoje em dia, a acessibilidade, que há um tempo atrás ela era linkada a portador de necessidades especiais, hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, o termo acessibilidade, ele é acessível a todos, a toda a população. Então, para te aprovar um projeto, para o teu projeto estar nas normas técnicas corretas, tanto numa residência familiar, uma multifamiliar, que seria um prédio, por exemplo, comerciais ou de uso público, vamos dizer assim, qualquer projeto, eles têm que estar completamente dentro das normas dentro da das normas, 50. Isso, a NBR 9050. Isso que eu ia te perguntar. Os espaços públicos estão dentro da 9050. Sim. Mas se for espaços individuais, assim, a minha casa, é só se eu resolver realmente, porque senão não precisa. Não tem necessidade. Não é que não tem necessidade, não se é obrigado a construir uma residência, por exemplo, sem um degrau. Se tu quiseres ter um patamar diferente, um degrau de um ambiente para o outro, não tem problema, entendeu? Entendi. Mas assim, me conta uma coisa. Os clientes que te procuram, com exceção dos que tu já colocou aqui, né? Eles querem entrar nessa normativa? Eles conhecem? Ou ainda não se preocupam com o futuro da terceira idade? Como é que funciona? Quando um cliente nos procura, a gente tem uma conversa inicial, que a gente chama de briefing. E nesse briefing, nós fazemos diversas perguntas e mostramos imagens. Nessas perguntas a gente deixa bem, procura ter uma claridade de quem que vai usufruir da residência. Se vai ter idosos, se não vai ter idosos, se vai ter portador de necessidade, se não vai ter, entre diversas outras perguntas, além de mostrar fotos para exemplificar do que nós estamos falando, entendeu? Então, depois de todas essas perguntas, dessa conversa inicial, dessa troca de informações, que a gente vai ter a noção se o cliente quer uma residência adaptada ou não para idosos, portadores e população em geral. Hoje, por exemplo, nós estamos construindo uma residência que o nosso cliente tem um portador de necessidade especial que é idoso na sua família, e a parte térrea da casa ela é toda adaptada, toda adaptada, entendeu? Então, se esse familiar for até a residência, ele vai estar bem servido. Mas aí, desculpa te interromper, mas assim, foi adaptada, não foi construída? Nós estamos construindo essa residência do zero. Ela já foi toda projetada pensando nisso. Se um dia, por exemplo, eles envelhecerem, eles vão ter o quarto deles no piso térreo e eles não vão precisar fazer reforma alguma na residência. Tá, interessante. E aí eu queria saber de ti, pela tua experiência prática na área da construção, da arquitetura. Tu tá notando essa preocupação das pessoas, mesmo os jovens, né, as pessoas que ainda estão longe dos 60, em fazer residenciais adaptados, ou elas nem passaram pela cabeça delas essa possibilidade? Se nota a procura de idosos, uma procura cada vez maior de idosos para fazer projetos e reformas.
Com esse aumento do número de projetos voltado para esse público, automaticamente os arquitetos, engenheiros, designers, profissionais da construção civil em geral, eles acabam tendo que ter um aperfeiçoamento profissional para poder atender esse público da melhor forma possível. Então, consequentemente, a gente percebe sim esse aperfeiçoamento profissional. E Santa Maria, em relação a outras cidades do Brasil e a outros estados, como que está nessa realidade de mudança demográfica e na questão arquitetônica? O que tu tem visto? Como eu citei anteriormente, desse prédio, nesse residencial que nós fizemos a reforma, a gente percebe cada vez mais as novas construções com espaços de lazer, espaços de convívio, espaços pensados para um público da terceira idade, entendeu? Então eu vejo uma preocupação muito maior das construtoras e dos empresários, dos incorporadores nessa questão desse público, né, específico. E aqui eu queria que tu rapidamente nos falasse, né, o que na parte da adaptação é mais importante. A gente sabe que tem as barras de ferro, né, que ajudam a pessoa a se levantar, se mobilizar melhor dentro do ambiente. Mas além disso, vamos pensar um pouquinho além disso para o pessoal que está em casa que não imagina o que pode, né, ter de recurso para adaptação. Na verdade, o que se faz numa adaptação? Além, como tu falaste, das barras de segurança, a questão de tomadas, a questão de interruptores, deixar elas o mais visível possível e de melhor fácil acesso, né? Também a questão de tirar degrau, fazer rampas, a questão de banheiro, ter pisos antiderrapante, não só a questão de banheiros, áreas úmidas, né, onde tem o maior risco de queda, tu ter um piso antiderrapante, além da iluminação, por exemplo, questão do mobiliário, de não ter barreiras para uma melhor locomoção. Então são algumas coisas que num projeto a gente consegue deixar a casa mais acessível para qualquer tipo de público. Isso que tu falaste agora é bem importante, né, para a minha área também, na área da saúde, porque o alto índice, às vezes, de internação é as quedas. Sim, e aí, quando tu já evita a queda pela retirada do tapete por um piso antiderrapante, tu está prevenindo complicações e hospitalizações. Com certeza. Então, aí a gente consegue ver como converge muito a arquitetura e a saúde. Com certeza, tá completamente linkado um assunto ao outro, né? Então, por isso que o nosso convidado de hoje foi o César Azambuja, arquiteto, e no retorno a gente conversa mais com ele sobre custos dessas áreas adaptadas. Até mais. Programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Oferecimento
voltamos com toda a vida pela frente com o arquiteto César Azambuja, falando aqui sobre espaços residenciais adaptados, mas também espaços residenciais já pensados e construídos para a terceira idade. E não só para a terceira idade, né, César? Com Porque certeza. isso é uma habitação totalmente inclusiva. Quando a gente fala em terceira idade, a gente fala em todas as idades, porque atende a gestante, atende a criança, atende qualquer pessoa que tenha alguma deficiência, né? Seja portador de alguma deficiência física, e também o idoso, porque a gente estava conversando agora, né? Fisiologicamente, né? Agora, então, a área da saúde, a área da engenharia, e estão casando aqui as informações. A gente sabe que há uma alteração bastante grande no sistema fisiológico e anatômico do idoso. Nós já falamos até isso em outros programas. Mas aonde que isso interfere na adaptação da residência, César? Com certeza. A pessoa, ao passar os anos, como a gente estava conversando no intervalo, ela sofre mudanças sensoriais, cognitivas, de equilíbrio. A parte higrotérmica, que é a questão térmica do teu corpo, o metabolismo funciona de forma mais devagar com o passar do tempo. E uma pessoa, por exemplo, adulta, com uma boa qualidade de vida, uma saúde aceitável, vamos dizer assim, ela consegue perceber uma variação de temperatura de 0,5 graus Celsius. Já um idoso, uma pessoa de maior idade, ela pode não perceber uma variação de 5 graus de temperatura. Fazendo hipotermia muitas vezes. Exatamente. Então isso é uma questão muito importante, a questão da arquitetura com a área da saúde, de tu fazer uma casa com maior conforto térmico, voltado para essas pessoas de maior idade. Pois é, aí eu gostaria até que tu explicasse assim, ó, porque quando a gente fala em conforto térmico, a gente pensa, é muito ar-condicionado ligado, ou é um investimento muito caro porque tem lareira, e lareira, na verdade, é contraindicado devido às questões de segurança, porque vamos pensar, se eles estão morando sozinhos, não é indicado a lareira. Mas o César, eu já vi inclusive na casa dele, ele tem um sistema de aquecimento, e aí tu explica pra gente como é que funciona, que é totalmente seguro. E faz um aquecimento tipo calefação. Como é que é, César? Na verdade, ele é um calefator. O sistema de calefação, ele é um calefator onde se introduz a lenha numa lareira, só que ela é fechada, evitando com que as chamas venham a se espalhar num acidente para o ambiente, né? Então ela é uma lareira que ela não te causa riscos de incêndio. Uma questão que tu comentaste agora, a questão do conforto, a questão do ar-condicionado. Há um tempo se pensava que o conforto era justamente tu ter um ar-condicionado, tu ter uma lareira, tu ter uma casa com isolamento térmico, com isolamento acústico, que era algo para pessoas com maior poder aquisitivo. Só que hoje em dia o conforto não está relacionado apenas a sistemas climáticos, vamos dizer assim. E sim, tu ter um ambiente maior, tu ter uma circulação sem tu ter barreiras, uma iluminação adequada e projetada para aquele ambiente. Então o conforto hoje em dia ele não é só para pessoas com pessoas ricas, vamos dizer assim. O conforto ele pode estar na casa de qualquer um, seja uma casa classe A, classe B, classe C. Casa de alto, baixo, médio, baixo padrão. Qualquer um pode ter conforto na sua residência, desde que ela seja bem projetada. E eu acho, assim, na parte da arquitetura, que isso está muito devagar ainda, né? As pessoas, a maioria dos profissionais, por isso que eu te trouxe aqui, porque tu é referência nisso para mim, e aí tu te diferencia no teu trabalho em relação a isso, não pensam dessa forma, ou também às vezes não oferecem essa possibilidade para o cliente. Às vezes não é por não querer, mas até por desconhecimento. Sim. E
também por uma questão que o Brasil foi por muito tempo visto como um Brasil de jovens e como se a velhice nunca chegasse, com certeza. E hoje a nossa realidade está totalmente modificada. E o cuidado que tu tem em relação a isso, e eu vejo isso na tua própria casa, que tu trouxe isso para ti mesmo, tu incorporou para tua família, com teus pais, esse cuidado. E ainda assim, falando naquelas adaptações fisiológicas, tu falaste em luz, né? Que é quando a acuidade visual também diminui do idoso. Então, como é que é? Tem que ser mais baixa, é luz branca, é luz amarela? Como é que a questão do tipo de iluminação varia de acordo com cada ambiente, né? Mas ambientes com maior permanência, como nós tínhamos comentado antes, sala, quartos, elas devem ter uma maior quantidade de iluminação, justamente para o idoso poder passar mais tempo, poder repousar com uma maior qualidade. Né? Isso é importante. Áreas verdes também, que eu vejo bastante procura. Tanto a questão das áreas verdes, tu ter uma paisagem para poder ver, tu ter espaços na tua casa com sol e com sombra, por exemplo, tu ter uma varanda, tu ter um pátio, onde uma pessoa de maior idade possa se adaptar durante todas as estações do ano e do dia, entendeu? Num dia de sol, ele ter uma varanda para ele se abrigar. Num dia de chuva, ele ter essa mesma varanda para se abrigar. Então isso é muito importante. A parte do urbanismo que nós estamos comentando também se torna muito importante na projeção de uma casa para a terceira idade. Mas, e aí, continuando, esse assunto está muito bom e eu quero te fazer uma pergunta assim que é bem importante também. Todas essas são muito importantes, mas para quem está em casa, assim, pensando, né, que a tua empresa lá, Eficasa, que é especialista nisso também, quanto que custa? Não vamos falar em valores, mas assim, eu creio, tá, que seja mais caro adaptado que construir novo, né? E já seguindo as normas ali. Como que fica isso no teu dia a dia, o que tu tem visto? Assim, ó, as adaptações de uma residência, elas podem ter um custo muito baixo ou até mesmo nulo, visto uma construção do zero. Tá? Porque se tu projetar uma casa do zero, já adaptada, já pensada, não é nem a questão da adaptação, já projetada com acessibilidade, o custo dela não vai ser maior por isso. E se for, é um custo muito, muito baixo. Tamanho uma porta, fazer uma porta maior, as barras de segurança, mas são custos muito baixos, visto que a médio e a longo prazo fazer uma reforma. Como a gente estava comentando fora do ar, um acidente doméstico, um tombo, por exemplo, num degrau, ele pode ter um custo muito maior para o cidadão e até mesmo para a Previdência. Porque um cidadão que trabalha, ele vai deixar de trabalhar por causa de um acidente e isso vai gerar custos para ele e quanto para a Previdência, entendeu? Então, o custo para te fazer uma casa planejada, pensada para todos, não vai, a médio e longo prazo, ela não vai ter influência nenhuma no valor final de uma construção. Na verdade, ela é preventiva ainda de complicações. Com certeza, e o custo de uma reforma é muito maior do que uma construção. Tu construir do zero, tu tem um valor, tu já sabe o valor que tu vai gastar com o planejamento de obra. Agora, uma reforma, tu não sabe o que tu vai encontrar, entendeu? Então, consequentemente, o valor final de uma reforma é muito maior do que uma construção do zero. E me conta assim, se tu tem esses dados, em outros países isso já é mais evoluído do que o Brasil. Eu sei que Portugal, eles estão bem mais avançados que nós. Sim, né? Essa questão da arquitetura inclusiva, ela caminha a passos lentos aqui no nosso país, mas a gente consegue ver algumas mudanças. Claro que isso vai demorar muitos anos ainda para a gente ter uma mudança mais visível e perceptível, mas a gente consegue ver isso nas fiscalizações da prefeitura, como a gente tinha comentado, que um projeto hoje, para ser aprovado, um projeto multifamiliar de um prédio, por exemplo, ele tem que estar dentro de todas as normas de uma construção, ou seja, ele tem que ter acessibilidade para todos, entendeu? Só que como a gente tem muitas construções antigas que não tinha essas normativas, vamos dizer assim, então a gente com certeza percebe muitos locais, muitos empreendimentos sem qualquer tipo de acessibilidade. Não, isso é muito verdade. Tu sabes assim que eu estava numa loja esses dias
e tinha aquele visor mais com colorido indicando o degrau, mas mesmo assim eu não vi e eu tropecei. E eu pensei rapidamente, se é uma pessoa de idade, cai, já é um prejuízo para a loja, porque vai acionar a loja, com certeza, vai acionar o sistema previdenciário. Então é todo um círculo oculto que, na verdade, às vezes as pessoas não estão se dando conta, mas é um risco que está se correndo. Tu mesmo citaste um exemplo que a gente percebe que a acessibilidade, ela não é só para pessoas com necessidades. Pessoas mais jovens podem sofrer do mau planejamento, do local mal projetado. Isso a gente não vê apenas em lojas, em residências. Tu nunca passaste por alguma rua e não percebeu uma rampa para um cadeirante? Então, as nossas próprias cidades, elas têm dificuldades, elas apresentam... nada de estrutura para essa população. Elas não são estruturadas para todas as pessoas. Se a tua cidade que tu mora, que ela tem a manutenção é feita pela própria prefeitura, pelo próprio governo, pelo próprio estado, tu imagina as residências. Então. Verdade. Tu sabes, assim, e aí o pessoal também de casa deve ter várias já imagens de exemplos. Eu estava no interior do Rio Grande do Sul e fui num restaurante. E o carro foi estacionar e estaciona na frente da rampa de acessibilidade. Sim. E aí tu vê a questão cultural das pessoas, de falta de respeito, de falta de empatia, porque aquela rampa ela foi construída para as pessoas fazerem um acesso mais fácil e seguro. É que algumas pessoas pensam, não, ninguém vai precisar disso aqui. Isso aqui é bobagem, não precisa disso. Só que quando eles sentirem na pele a necessidade daquela mudança, aí sim eles não vão mais ter esse tipo de atitude. E que bom que tem um profissional aqui em Santa Maria que a gente pode contar, né? Com certeza. O César da Eficasa. Eu vou deixar o teu telefone, César, porque eu acho que esse assunto não para por aqui. Com certeza. É o 98153-3204. É isso aí. E a gente pode ir lá tirar dúvidas contigo, porque o assunto aqui poderia render mais, mas estamos com o tempo reduzido. Certo. Te agradeço imensamente, obrigada. Eu que agradeço pelo convite e qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem me mandar uma mensagem, me ligar, que a gente marca um horário, posso tirar as dúvidas por telefone, fico à disposição de todos. Valeu, obrigada. Gente, foi ótimo a gente estar aqui hoje conversando sobre esse assunto muito importante, sobre residencial, residências adaptadas e projetadas para a terceira idade, e nos vemos nos próximos programas. Até mais. Até mais. Programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Oferecimento